Isaías, capítulo 12. O livro de Isaías, o capítulo 12. Nós faremos uma leitura do versículo 1 ao versículo 6. Antes disso, eu quero trazer uma reflexão aos irmãos a respeito do que é que consegue arrancar um sorriso do seu rosto, o que é que tem poder de fazer com que você se sinta bem, o que é que alegra a tua alma, o que é que alegra o teu espírito. Diga, responda para você mesmo. E aí você saberá o quanto você está preso a este mundo ou quanto você é livre, liberto do mundo, liberto das aparências. A condição do salvo em seu Deus. Esse é o título da mensagem. Isaías capítulo 12, do 1 ao 6 diz: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós temos visto no livro de Isaías muitas imprecações, muitas ameaças de Deus que se cumpriram, e o povo vivia com medo. O povo vivia com medo daqueles reinos que os cercavam. O rei Acaz estava temeroso, sem saber qual seria o seu fim, o seu destino. E Deus manda sobre o povo mais pavor. E por quê? Porque Deus manda pavor sobre o povo justamente por conta do medo do povo. Veja que forma tão curiosa de Deus agir contra o seu povo, contra aqueles que rejeitam o seu socorro. Se eles têm medo, é porque eles não confiam no Senhor. E por medo, eles não confiam no Senhor e recebem agora muito mais pavor, porque Deus os ameaça dizendo que traria uma inundação sobre eles pela ira dos seus inimigos. Então, o medo do juízo de Deus agora estava cada vez mais diante deles. Não era só agora o medo do juízo dos homens, agora eles tinham também o juízo de Deus. E por quê? Porque eles não confiavam. O medo do juízo é para aqueles que não têm esperança. Eles é que devem fugir, temer, se esconderem. Há um apelo repetitivo aqui no livro de Isaías, a casa de Davi, onde Judá deveria lançar fora o seu medo, mas eles não o fizeram. Então Deus fala para o remanescente, para aqueles poucos que ainda se mantinham firmes, confiantes no Senhor. Deus manda para eles um lindo louvor, uma expressão de grandiosa alegria, que os tomaria conta. Aqui você vê o contentamento dos escolhidos do Senhor
e o descontentamento dos apóstatas. Este hino é o hino dos crentes, é o hino daqueles que confiam no plano perfeito de Deus. Por mais que esse plano aparente ser duro, muitas vezes eles conseguem se alegrar no Senhor. Então, a primeira coisa que você precisa entender nesta palavra é que é preciso ter gratidão pela intervenção do Senhor. O Senhor, Ele interviu na tua vida. Você estava tomando um rumo e Ele se apresentou e mudou o teu rumo. O louvor tem que estar na intervenção de Deus. Ele agiu. Ele não me deixou disperso. Ele não me deixou em trevas. Ele não permitiu que eu seguisse o destino de todos os que perecerão. O Senhor interviu. Por isso, gratidão ao Deus de Israel. Observe o que diz o versículo 1 e 2. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. O mesmo Deus que estava irado com você, que estava prestes a te lançar no inferno, resolveu, por misericórdia, conceder a você graça. E Ele retirou a ira dele e converteu essa ira em consolo. Assim o Senhor fez com você. Se Ele estava irado com você, é por causa dos seus caminhos, é por causa das suas escolhas, era por causa dos seus pensamentos, da direção que você estava tomando. Mas aí Ele intervém e muda o teu destino. Eis que Deus é a minha salvação. Então, de condenação, Ele converteu em salvação. Por isso que diz: confiarei e não temerei. Eu vou temer o quê? Eu vou confiar, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Você percebe o quão gracioso é isso? Deus intervindo na tua vida, mesmo sem você ter interesse nele, mesmo quando você não se preocupava com a palavra dele, até mesmo quando você tinha raiva daqueles que falavam dele para você, ele, em um dado momento, intervém na sua vida. Ele é aquele que te livrou do mundo. Você pertencia ao mundo, você vivia para o mundo, você só conseguia sentir prazer naquilo que é supérfluo, naquilo que é passageiro, naquilo que é ilusório. E ele disse: não, você não vai perecer com o mundo, eu vou tirar você do mundo. É o que Jesus Cristo diz na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então o mundo te amava. Por quê? Porque você amava o mundo. Então você vivia para o mundo e o mundo te concedia os prazeres que ele tem. Porém, esses prazeres iriam se converter em desgraça, em destruição, em separação para com Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo diz que o mundo te odeia. E por que o mundo te odeia? Porque ele te tirou do mundo, ele interviu e te resgatou do mundo. Como também Jesus Cristo não é do mundo, você também passou a não ser. E ainda aos Gálatas, Paulo diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Mas por que ele interviu dessa maneira? Se entregando por você, se entregando pelos teus pecados, sabe para quê? Para te desarraigar deste mundo perverso, que te enganava, que só queria te destruir, mas aparentava te amar. Segundo a vontade de nosso Pai, Deus e Pai, foi que Ele te desarraigou deste mundo. Ele te arrancou pela raiz, e você não pertence mais a este mundo. Então, por que não louvar, engrandecer
o nome desse Deus que intervém na vida do seu escolhido. Aquele que te livrou também de você mesmo. É para Ele que seus louvores, sua alegria, sua gratidão deve ser direcionada, porque você estava preso à sua carne. Você fazia as vontades da carne, do coração, dos pensamentos, e isso era a tua destruição. O apóstolo Paulo percebeu isso quando ele olhou e disse: eu estou preso, eu sou escravo dos meus prazeres. Eu odeio a minha vontade e eu não consigo me libertar dela. Até que ele lembra do seu Salvador, quando ele diz: desventurado o homem que sou, amaldiçoado o homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar de mim mesmo? Não tem como, eu não tenho poder contra mim mesmo. E aí ele conclui dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus porque Ele me livrou de mim mesmo, Ele me salvou de mim mesmo, e agora Ele é escravo da lei de Deus, da vontade de Deus. Ele te livrou também quando interviu na tua caminhada. Ele te livrou do poder do diabo. O diabo era quem mandava em você. E a força do diabo estava nos teus prazeres, estava na tua própria vontade. Então Jesus Cristo te liberta do mundo, te liberta de ti mesmo, e agora te liberta do diabo. Como diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quantas obras o diabo não teve na sua vida? Quantas vezes você já não o serviu sem nem saber? Achava que estava fazendo a própria vontade, mas estava trabalhando para o reino dele, para a perversidade dele, satisfazendo os desejos daquele que era o seu pai, o diabo. E Jesus Cristo interviu, veio, destruiu as obras do diabo na sua vida. Por isso que Paulo diz, na sua epístola a Timóteo, a sua segunda epístola, capítulo 2, do 24 por diante: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então foi isso que Deus fez. Ele interviu e você estava todo enlaçado, todo amarrado, fazendo a vontade do diabo, e ele veio e desfez esses laços, fazendo com que você se libertasse dele. Então Deus, o nosso Pai, por amor e misericórdia, interviu na sua vida, te livrando do poder do mundo, te livrando do poder de você mesmo, te livrando do poder do diabo, e te livrando do destino horrível de juízo eterno. Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, na sua primeira epístola: e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Está por vir uma ira que ninguém suportará, nem os montes mais altos resistirão, todos hão de derreter. Na verdade, o céu e o universo serão queimados, serão destruídos pelo fogo. Ninguém resistirá a essa ira, porém, ela não te alcançará. Ela não vai vir sobre você, porque Ele, Jesus, é aquele que te livra da ira vindoura. Por isso que Ele mesmo diz no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24:
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte espiritual para a vida espiritual. Passou da morte eterna para a vida eterna. Então, ele é aquele que interviu. Por isso, dê louvores e seja grato àquele que intervém na sua vida. Gratidão pela sua salvação. É isso que o texto está dizendo. Veja o que diz o versículo 3. Vocês, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Agora, vocês têm acesso às fontes da salvação. Se você resolver ir num dia só, 1000 vezes a Cristo, 1000 vezes você beberá dele. Ele nunca se negará a você, ele sempre estará aberto, esperando você buscá-lo com seu interesse, com seu coração. Mas o que é que tem atrapalhado a vida dos crentes? O que era que estava atrapalhando Judá, o povo de Deus? Era aquilo que estava diante dos seus olhos, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é material, como tem atrapalhado a vida dos crentes, como tem feito com que os crentes se esqueçam do seu Deus, como tem feito os crentes sofrerem. Porque os crentes sofrem? Porque eles têm medo, porque eles veem o mal se aproximando, porque eles sentem as dores no corpo, porque eles percebem que o seu dinheiro está cada vez diminuindo. Então isso lhes perturba o coração, lhes confunde e faz com que desanimem de sua caminhada. Tudo porque estão apegados com o que é físico. Mas o físico, o visível, é a Matrix. Os crentes não percebem que vivem numa Matrix, que vivem em um mundo de aparência, de um mundo que não é real. Olha só, daqui a 100 anos, é bem provável que nenhum de vocês esteja mais neste mundo. Nem mesmo essa criança estará, talvez, neste mundo. É o mais próximo que possa ser que esteja. Mas daqui a 100 anos, provavelmente todos não existirão mais. E vocês sairão da Matrix para o que é real. Aqueles que rejeitam a Cristo e que se apegam com esse mundo e confiam neste mundo, entrarão para o mundo real de dor e sofrimento eterno. Aqueles que descansam no Senhor, que confiam no Senhor, entrarão para o mundo real de plenitude eterna, de gozo e de prazer eterno. Queridos irmãos, quantas vezes vocês não desperdiçaram prazeres em Cristo por conta das sensações que vocês sentem através do que é visível, do que é físico. Não se iludam, este mundo não pertence a vocês, este mundo não existe, ele nem existe para vocês, nem existe para os ímpios, para os incrédulos, porque o que existe de verdade é a eternidade, mas é uma eternidade de tormento e uma eternidade de glória e satisfação plena. E por que então viver angustiado com o que você sofre aqui? Por que então se apegar na esperança de que essa dor vai passar? Que ilusão! Ela vai passar, mas virá outra. Ela vai passar, mas isso não deve ser o motivo do teu cântico. Se ela permanecer, você tem motivo para cantar, você tem motivo para se alegrar. E qual é o motivo da tua alegria? É o lembrar que existe um mundo real a ser experimentado. O apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do 1 ao 4, ele fala desse mundo real,
que os crentes insistem em esquecer que existe. Insistem em esquecer do mundo real porque estão seduzidos, encantados por essa mentira que você vive. Essa mentira de que, olha, está vendo, o que é palpável é o que é real. Não é. Por isso que Paulo diz, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. O que é que você tem visto lá do alto? Você não vê nada. Você olha para o alto e só vê a vastidão do céu, mas até isso é ilusão. Esse céu que você vê não existe, porque na verdade, na eternidade, você não lembrará nem dele. Buscai as coisas lá do alto, mas não é esse céu que você enxerga, é aquele que é invisível, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo está dizendo isso, não é porque você precisa entender que tem outro mundo além desse, mas é porque você também precisa entender que esse mundo não existe, que ele é ilusão, que essas sensações que você tem e que te afastam e desanimam da tua caminhada são tudo ilusões passageiras. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sabe por quê? Porque você morreu. Você não vive mais. Você não é mais desse mundo. Você tem uma missão a cumprir, mas não é mais daqui. Você morreu. Coisa melhor que existe é morrer. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória, e aí você estará realmente, completamente livre dessa matrix. A salvação do Senhor é melhor. Sabe de quê? Ela é melhor do que qualquer coisa. A salvação do Senhor é melhor do que até a tua vida. Foi isso que o salmista disse no capítulo 63, o versículo 3. Porque a tua graça é melhor que a vida. Nos meus lábios eu te louvo. Então, é isso que o salmista está entendendo, que a graça de Deus, ela é muito mais preciosa, muito mais saborosa, muito mais agradável que a própria vida. Qualquer vida. Qual é a vida que você inveja? Qual é a vida que você cobiça? Me diga. É a vida de um milionário que tem de tudo e que não lhe falta nada? Pois bem, o salmista está dizendo, a graça do Senhor é melhor. É a vida de alguém que vive pleno em saúde, que nunca adoece. A graça do Senhor é melhor que esta vida. E aí ele diz ainda, agora no capítulo 13, o versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Quando ele diz que confia na graça de Deus, é porque ele diz que não está se importando com o que acontece com ele nesta vida. Ele não confia na vida, ele não confia nos bens, ele não confia na prosperidade, ele não confia na saúde, ele não confia neste mundo, ele confia na graça de Deus. E por isso a sua alma se regozija, o seu coração se alegra na salvação do Senhor. No capítulo 21 dos Salmos, ele diz também do versículo 1, depois o 5 e o 6. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Veja, o rei ele tem de tudo, Davi ele tinha de tudo. Se tem alguém na vida que pode ter coisas, as coisas que deseja é um rei. Porém, Davi disse que não se alegrava no que ele tinha neste mundo, mas ele se alegrava na força do Senhor. E exultava na salvação de Deus. Grande lhe é a glória da tua salvação, de resplendor e majestade
o sobrevestistes, pois o pusestes por bênção para sempre e o enchestes de gozo com a tua presença. Você percebe? O enchestes de gozo com a tua presença. Não foi com os teus bens, não foi com as tuas prosperidades, não foi com a tua saúde, não foi com a tua vida de vigor, foi com a tua presença. Que é a terceira coisa que eu quero que você entenda, que você precisa se alegrar pelo Salvador. Você deve se alegrar pela intervenção do seu Salvador. Você deve se alegrar pela salvação do teu Salvador, pela graça do teu Salvador, mas você deve se alegrar pelo teu Salvador. Observe o que diz o 4 ao 6. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Não se esqueça, se lembre, relembre-se que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então percebe que aqui o foco é o Senhor, que aqui o Senhor está sendo o centro da adoração e admiração. Nenhum outro bem existe que possa ser tão pleno contra o Senhor, como o Senhor. Nenhum outro benefício pode subsistir diante daquele que é o Deus Santo de Israel. O salmista, ainda no capítulo 16, o versículo 1, ele diz isso: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O meu refúgio não são nas coisas, o meu refúgio é em ti. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O que acontece com uma pessoa dessa? O que acontece quando uma pessoa dessa perde algum bem na vida? O que acontece quando a saúde dele está fragilizada? O que acontece quando ele não tem mais amigos? O que acontece quando as coisas dão erradas? Não acontece nada. Ele continua seguro, firme, alegre, contente no Senhor, pois ele entende que o único bem que ele possui é o Senhor. Porque ele se libertou dessa matrix, do que é físico, do que é visível, para entender que o único bem que vai persistir eternamente é o Senhor. Tudo vai passar. Já diziam os antigos que você não leva nada para o outro lado da vida. Foi o que Jó disse: eu nu saí do ventre da minha mãe. Eu vou voltar nu também, eu não poderei carregar nada. Mas tem uma coisa que você nunca perderá. Se você entender o valor do Senhor, a beleza que há nele, você estará sempre contente e alegre no Senhor. Observe o que diz o salmista no capítulo 16 ainda, do 5 por diante. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-se minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Como é linda a herança do salmista. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o para sempre na minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. O arrimo é aquilo que dá apoio, é aquilo que sustenta, é aquilo que não te deixa cair.
que não te deixa manquejar. No sentido figurado, o arrimo é o auxílio, é a proteção, é o apoio afetivo, financeiro, é todo o apoio que você poderia ter. E o salmista está dizendo que o Senhor é o arrimo da sua sorte. Então é preciso ter consciência do mundo real. O mundo real deve trazer ansiedade ao teu coração. A ansiedade só é perversa, danosa, perigosa, maligna, quando ela está conectada com o que é físico, mundano desta terra. Mas se você está ansioso por querer mais de Cristo, que bênção que é a tua ansiedade. Pois o salmista diz no capítulo 63, do 1 ao 2, depois do 6 e 7, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Percebe a bendita ansiedade entrando em ação? Ele está ansioso não pelo mundo físico, não porque está preso à Matrix, mas ele está ansioso porque ele descobriu o mundo real. E ele quer mais, e mais, e mais deste mundo real. Este mundo real é o seu Deus. Ó Deus, Tu és o Deus, o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido o auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto e jubilo. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Você percebe que o tesouro do crente é o Senhor. E ele não se engana, e não se contamina, e não se ilude com o que vê, nem com o que sente, mas ele está focado no seu alvo, que é Cristo. Não há outro lugar, não há outra pessoa em quem você possa encontrar tamanha alegria, tamanha segurança, tamanha paz. Foi por isso que o apóstolo Pedro respondeu enfaticamente a Jesus Cristo, quando muitos o abandonavam, quando muitos o rejeitavam, quando todos aqueles que estavam presos a este mundo deixavam Cristo, porque não recebiam dele o que o mundo poderia oferecer, o pão, o que é físico, eles abandonaram Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo pergunta aos seus. Observe o que diz em João, no Evangelho, capítulo 6, do 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12 que ficaram. De mais de 5.000 pessoas, agora sobraram 12. E Jesus pergunta a eles: porventura, quereis também vós retirar-vos? Olha a oportunidade, aproveita e ide com a multidão. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Olha, que ele não perguntou para onde iremos, porque eles estavam diante daquele que é a alegria da salvação deles. Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então tu tens a salvação. A gente vai para quem? E mais, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, a tua salvação nos basta. O Senhor, para nós, é suficiente. Então, querida igreja, eu quero concluir dizendo a você que o salvo tem uma condição diante de Deus
diferenciada de tudo que o mundo já pôde experimentar. Por isso, devote sua gratidão ao Senhor pela intervenção dele na sua vida. Devote sua gratidão ao Senhor pela salvação dele na tua vida. Devote sua gratidão e alegria pelo teu Salvador, que jamais se apartará de você e que é o único que precisa ter o teu amor.